Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Na semana passada, eu trouxe uma palavra de cura e nessa semana o Senhor me direcionou a trazer uma palavra de fortalecimento. Então, nós vamos falar hoje sobre vestirmos a armadura de Deus, de Efésios 6. É uma palavra muito conhecida, mas eu confesso que eu nunca havia me aprofundado nessa palavra e eu acredito que muitas das vezes nós não conseguimos aplicar a palavra de Deus na nossa vida de forma que a gente realmente desfrute do que o Senhor tem liberado para nós, pelo fato da gente não entender. A gente às vezes lê a palavra de Deus e por não compreender, a gente não consegue aplicar. E a palavra de Deus, ela precisa agir na nossa vida de modo que a gente está aplicando ela. Se eu simplesmente leio, mas não aplico, eu não estou desfrutando do que o Senhor tem disponível para a minha vida. E a palavra de Efésios 6 sobre a armadura de Deus é uma palavra que exemplifica muito bem isso. Quantas vezes eu ouvi sobre as armaduras de Deus, e às vezes a gente até ora, Senhor, me ajude a vestir as tuas armaduras, a couraça da justiça, o cinto da verdade, mas sem compreender verdadeiramente o que de fato significa. E aí eu me aprofundando nessa palavra e eu pude compreender melhor e trazer aqui para vocês compartilhando. Se você já entende essa palavra, glória a Deus, talvez seja um lembrete para você aplicar ela. E por que nós precisamos vestir a armadura de Deus? Porque nós ficamos vulneráveis contra os ataques de Satanás, seja na nossa mente, seja na nossa vida espiritual, quando nós não estamos com todas as armaduras de Deus. Então nós somos constantemente atacados pelo desânimo, nossa mente ela é atacada de uma forma assim que vem muitos pensamentos destrutivos, muitos enganos de Satanás, muitas setas malignas, tudo porque muitas das vezes nós não estamos bem equipados e protegidos com a armadura de Deus, que é algo espiritual. Amém? Então a palavra hoje se encontra em Efésios 6, do versículo 10 ao 13, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, nós precisamos estar protegidos com a armadura de Deus, porque quando nós não estamos protegidos com essa armadura, nós ficamos realmente muito vulneráveis. Aí a primeira armadura que a Bíblia fala é o cinto da verdade e couraça da justiça, Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, essas duas armaduras, elas precisam estar juntas. A primeira é o cinto da verdade. O cinto da verdade, ela é colocada no soldado, obviamente, nessa região da barriga, aqui. E ela é o que segura a outra armadura que fala em conjunto nesse mesmo versículo, que é a couraça da justiça. A couraça é uma armadura que ela reveste como se fosse uma camiseta, exatamente no formato de uma camiseta. Ela protege o tórax e ela protege as nossas costas. O cinto, ele fica por cima da couraça da justiça, da couraça, do soldado, que a Bíblia fala que é a couraça da justiça. Então, os dois precisam estar juntos, porque o cinto vai segurar a couraça. Então, vamos falar um de cada vez primeiro para a gente entender. O cinto da verdade, nós precisamos estar cingidos do cinto da verdade, porque muitas das vezes nós temos a nossa mente constantemente atacada por Satanás com sofismas. O que é sofisma? Então, ele pega uma mentira e coloca num fato verdadeiro. Por exemplo, você vivenciou algo na sua vida que é um fato que aconteceu, que te abalou, que mexeu com você de alguma forma, ele pega aquilo e coloca uma mentira. E aquilo se transforma em engano. Então, por exemplo, você nasceu sem ter sido planejado pelos seus pais. É um fato, eles não te planejaram, E foi uma surpresa para eles. E aí ele pega esse fato que é verdadeiro e que talvez até te machuque de alguma forma, e ele chega para você e fala: você é um erro, você é um engano, você não deveria ter nascido. Quando, na verdade, não existem erros nos planos do Senhor, nada acontece por acaso. Então, percebe como que é o sofisma? Ele pega um fato verdadeiro da sua vida que às vezes te machuca, um fracasso, alguém te machucou, qualquer coisa que seja um ponto fraco no seu coração, algo que mexa com você, sabe? E ele coloca uma mentira no meio. E aí, a forma com que ele joga essa seta maligna na sua mente parece que é verdade, mas é um sofisma, ou seja, é mentira. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os sofismas, porque muitas das vezes nós tomamos como verdade e, na verdade, é uma mentira.
Então, por isso, nós precisamos nos cingir do cinto da verdade, do que a palavra de Deus diz a respeito de você. Né? O que a palavra de Deus diz a respeito da sua existência, do seu nascimento, de quem você é como filho amado de Deus, de que o seu nascimento e a sua existência tem um propósito, enfim, em qualquer aspecto que ele lançar, né? Um sofisma na sua mente, uma seta na sua mente, você precisa estar cingido com o cinto da verdade para que você possa, né, olhar para ele e falar, não aceito essas mentiras, isso é mentira, isso não é verdade, porque você sabe a verdade da palavra de Deus, você está cingido, né, com o cinto da verdade da palavra de Deus, então ele vem com uma mentira, com um sofisma para você, independente da circunstância, independente do quanto aquilo te afete, você vai olhar para o que a verdade da palavra de Deus diz, amém? Aí a outra coisa é a couraça da justiça. A couraça da justiça, como eu disse, é como se fosse uma camiseta, porque ela é no formato de uma camiseta, só que ela é uma armadura, então ela tem um material forte. E ela protege o quê? Ela protege o tórax, o peito, então ela protege as nossas emoções, trazendo para o lado espiritual as nossas emoções, os nossos sentimentos, e protege as nossas costas também. Então, o vestir, né, da couraça da justiça é muito interessante, porque uma coisa que eu fiquei refletindo sobre isso, é sobre vestir-se da couraça da justiça de Deus, porque a armadura é de Deus. Quantas vezes nós nos vestimos da couraça de justiça própria? O que é a couraça da justiça própria? O inimigo vem e nos ataca. Ele traz uma acusação referente ao nosso passado. E como a gente está com a couraça da justiça própria, né, o nosso senso de justiça própria vai dizer assim, não, imagina, você tem que entender que olha o que você fez lá no passado. Não interessa o que Deus falou para você agora, olha o que você fez lá no passado. Né? Nada vai apagar o que você fez lá atrás. E ele começa a trazer acusações sobre o seu passado. Ele começa a atacar as suas costas. E aí ele começa a atacar as suas emoções, o seu coração. E aquilo te afeta e você fica mal, né? E se eu estou vestida da couraça de justiça própria, eu vou concordar com o diabo. Eu vou falar, nossa, é verdade mesmo. Ele vai dizer, nossa, você não merece essa graça que Deus te dá. Você não merece essa oportunidade de ter recomeçado. Olha tudo que você fez, isso não é justo. Então, dentro do nosso senso de justiça próprio, vai parecer injusto mesmo eu estar vivendo algo tão maravilhoso em Deus, eu poder recomeçar a minha vida, apesar do que eu fiz lá atrás no passado. E eu vou concordar com o diabo e aquilo vai se tornar uma verdade, uma seta que vai atingir meu coração. Então, a couraça da justiça, ela é interessante porque o senso de justiça próprio nosso, humano, ele é cheio de pecado. E Deus, ele faz justiça com equidade, ou seja, é uma justiça cheia de graça. Então eu preciso me vestir da couraça da justiça de Deus, né, e não do meu senso de justiça própria, porque eu ter recomeçado, eu ter sido perdoada e salva, me tornado justo e santo diante dos olhos do Senhor, não tem a ver com uma justiça humana pecadora, tem a ver com a graça de Deus, né, tem a ver com a misericórdia de Deus, com essa graça que não tem a ver com merecimento, né, um favor imerecido. Então, quando eu me visto, né, dessa couraça da justiça, junto com o cinto da verdade, quando o inimigo vem me atacar, eu falo assim, não, mas não tem a ver com o meu merecimento, eu não mereço mesmo, eu não mereço a graça, eu não mereço o recomeço, mas a palavra de Deus diz, seja, o cinto da verdade, junto com a couraça da justiça, que Deus é justo, que Deus faz justiça com equidade, que a graça dele é quem me resgatou da imundícia de pecado, e você começa a usar o que a palavra de Deus diz e não os seus sentimentos. Dessa forma, o seu coração, as suas emoções e o que você fez lá no passado está protegido no Senhor. Calçados do Evangelho da Paz, Efésios 6,15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aqui é interessante, né? Porque do que se trata essa armadura? É sobre onde você caminhar, esteja preparado para ministrar, para falar, para compartilhar, para testemunhar as boas novas do Evangelho, as boas novas do que o Senhor tem feito na sua vida. Às vezes você venceu um vício. Às vezes você venceu um vício lá atrás, você foi liberto de coisas assim extraordinárias que muitas pessoas estão passando, enfrentando aquilo. E de repente o seu testemunho, você fala, olha, Jesus me curou, Jesus me resgatou, Jesus me libertou, eu era uma pessoa cheia de vícios, né? Era uma pessoa muito mulherengo, era uma pessoa, né, adúltera, eu era isso e aquilo. Mas agora é totalmente diferente, porque Jesus me restaurou, Jesus me santificou, ele me perdoou dos meus pecados. Então, isso vai gerar na vida da pessoa um testemunho vivo, você compartilhando o que Jesus fez na sua vida. Então, ministrar a palavra de Deus, independente da forma, não é no sentido, às vezes, literal de pregar, mas você pode pregar o evangelho por onde você andar, na oportunidade que você tiver numa conversa com um vizinho que você encontrou, né? Encontrou por aí com o vizinho, parou para conversar um pouquinho, e
a pessoa fala, ai, eu tô tão angustiada, eu tô tão triste, tô passando por tal problema. Você fala, não, eu vou orar por você, porque para Deus nada é impossível. Deus, ele pode agir na sua vida, nessa causa que para você é impossível, porque não existe impossível para Deus. É a gente aproveitar as oportunidades, estar calçado, né, desse calçado do Evangelho da Paz, das boas novas, para poder abençoar a vida de outras pessoas. O escudo da fé, Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, essa armadura, que é o escudo da fé, é sobre você estar cheia de fé. E como que a palavra de Deus diz que eu fortaleço a minha fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Quando você estiver conversando com uma pessoa, a pessoa começar a contar o testemunho que Deus fez na vida dela, começar a compartilhar, né? Como que Deus agiu naquele problema dela, né? Esteja atento para ser fortalecido por aquele testemunho. Ouça ministrações no YouTube. Quando for ao culto, esteja atento à palavra de Deus que está sendo ministrada naquele culto, para que você realmente absorva, para que a semente seja realmente plantada no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus encontre uma terra fértil e aquela palavra fortaleça a sua vida. Né? Então busque ouvir a palavra de Deus para que a sua fé seja fortalecida e você esteja com essa armadura firmada em Deus. Capacete da salvação e a espada do Espírito, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele protege a minha mente, porque ele está aqui, ó, na minha cabeça. Então eu sou protegida dos dardos inflamados do adversário. E isso é interessante falar sobre o capacete da salvação, porque quando eu estou vestida, né, do capacete da salvação, eu aceito a salvação de Deus. Eu falo, não, eu aceito a tua salvação sobre a minha vida, porque eu entendo que não essa salvação não tem a ver com um mérito meu. Eu realmente não mereço, mas é a tua graça. A salvação, ela não é por obras, mas é pela graça de Deus que nos alcançou. Então eu rejeito a condenação de Satanás. Por quê? Porque eu aceitei a salvação de Deus, entendendo que não é mérito meu de fato, mas é mérito de Jesus que morreu por mim na cruz. E aí ele diz o quê? Junto dessa armadura, né, do capacete da salvação, vem a espada do Espírito junto, que é uma arma de ataque, né, que é a palavra de Deus, onde o inimigo vem com condenação e eu contra-ataco ele com a palavra de Deus, né, com essa armadura da espada do Espírito, eu contra-ataco ele e falo, não, mas a palavra de Deus diz isso, isso e aquilo. E aí entra uma coisa muito importante, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, meditar nela, deixar com que o Espírito Santo grave essa palavra no nosso coração, né, a palavra que a gente mergulha nela, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente medita. Por quê? Porque na hora que o inimigo vem nos atacar, na hora da aflição, na hora da dificuldade, quando ele ataca a nossa mente, a gente tem que estar preparado, né? O versículo tem que vir na nossa mente. Se foi gravado no nosso coração verdadeiramente, se eu meditei naquilo e ele foi gravado no nosso coração, na hora que o inimigo vier me atacar, eu tô com o versículo na ponta da língua para contra-atacar ele com as mentiras dele, com os dardos inflamados dele, com a condenação dele, porque eu me lembro do que a palavra de Deus diz. Eu me lembro que a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu tô com o capacete da salvação. Então aqui entra a questão importante de que a Bíblia não é só para ser lida um versículo uma vez por semana lá no culto. Eu preciso mergulhar nessa palavra. Eu preciso saber o que a palavra de Deus diz, porque ela é o meu manual de vida. E na hora que o inimigo me atacar, eu preciso estar com o versículo na ponta da língua, porque o versículo foi gravado no meu coração. E a última armadura, vigiar e orar, que tem a ver com uma comunhão constante com Deus. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui fala de oração, intercessão e vigilância. E a palavra de Deus diz sobre vigiar e orar. Nós precisamos não apenas vigiar, mas ter uma vida de oração. E não apenas uma oração no secreto ali, em poucos instantes, nem que seja 1 hora, não importa o tempo. Mas não é só aquele momento do secreto, ele é essencial, ele é primordial na nossa vida e ele precisa ser constante. Mas eu preciso também, quando eu sair daquele momento de secreto, estar em constante oração e louvor com o Senhor enquanto eu faço o meu serviço de casa, enquanto eu lavo uma louça, uma roupa, enquanto eu trabalho fora, independente do que eu esteja fazendo, tomando banho, escovando o dente. A minha mente precisa estar conectada com o Senhor, orando todo o tempo. E a oração é algo simples, não é para ser complicado. A gente complica, a gente fala, Senhor, eu tô tão triste com isso. Senhor, hoje eu tenho tal compromisso, abençoa, vai na frente. Olha, Senhor, aquela pessoa falou aquilo, não gostei, eu fiquei tão chateada. Limpa meu coração. A oração é algo simples, que nós possamos estar em constante comunhão com o Senhor. Porque vestindo todas essas armaduras, nós podemos estar protegidos contra as ciladas, contra os dardos inflamados do adversário da nossa alma. E assim nós vivemos uma vida com mais alegria, né? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo constantemente
desanimados, né, sendo atacados por Satanás, a nossa mente sempre atacada com pensamentos destrutivos a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos familiares, do nosso cônjuge, porque nós não estamos vestindo a armadura de Deus. E não é sobre orar, Senhor, eu preciso vestir a tua armadura. É de fato entender o que significa cada armadura e vestir ela. Amém? E uma palavra que eu quero deixar agora no finalzinho, que se encontra em 2 Timóteo 2,4, que Paulo fala para Timóteo assim, ó, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você é um soldado que o Senhor arregimentou para a guerra aqui na terra. Né? Então, nós enfrentaremos muitas lutas, principalmente no mundo espiritual, onde nós seremos constantemente atacados, mas nós vestindo a armadura de Deus e com foco lá, ó, em quem nos arregimentou para a guerra, né? E que a nossa passagem aqui na Terra é um tempo assim, ó, temporário, e depois nós vamos voltar para o nosso lar que é o céu. Então, enquanto estivermos aqui nessa batalha, nós precisamos focar naquele que nos arregimentou para a guerra, né? Com os olhos sempre focados para que a gente não perca os olhos dele, para que a gente não perca o foco principal, que é caminhar junto dele, não se perder no meio da caminhada, perdendo assim o direito de viver com ele para sempre, que é o nosso foco principal. Que tudo que a gente fizer aqui na Terra seja sempre voltado para ele, entendendo que por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Nós viemos dele, vivemos para ele e tudo voltará para ele. Toda a honra, toda a glória, tudo que a gente faz, que volte para ele. Em nome de Jesus, a nossa vida ordinária e todas as obras que nós fazemos para ele, que seja com a motivação certa e com o coração, né, voltado para ele, realmente, para glorificar o nome dele. Eu espero que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. Até a próxima semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.